E eu tive bastante exemplos na Bíblia, como as pessoas que tiveram paciência. Sara. Quantos anos Sara teve que esperar? Quantos anos Sara teve que ser paciente para poder gerar? Quantos anos ela teve a sua recompensa? Aleluia. Então a gente também temos que ser como Sara. Temos que ser como o cego Bartimeu, que estava ali, cego, né? Perseverando, querendo enxergar, mas nunca era no tempo dele, era no tempo do Senhor. Foi no tempo do Senhor que ele enxergou, não foi no tempo dele. Quantos anos ele ficou sentado ali, querendo ver, querendo ter visão, mas foi no tempo do Senhor. E na minha e na sua vida não é diferente, é no tempo do Senhor. A paciência não é fácil, não é fácil ter paciência. Eu falo por mim mesma. Por mim mesma, e nesses dias eu até brinquei lá em casa, eu falei, a paciência, eu vou dar o Isaac um pouquinho para o irmão falar que ele é paciente, para ver se ele tem um pouquinho de paciência, quando o Isaac começar a fazer as artes dele. A gente temos que ter paciência, temos que ser paciente. Também na Bíblia eu encontrei que fala a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher ficou 12 anos naquela situação. 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha, ela foi em todos os médicos e ela não foi curada. A cura vem do Senhor. Aleluia. A cura não vem de mim, não vem de você. Processos de doença, de cura, é difícil a gente suportar. Eu como exemplo, estou aí passando um processo de setembro e ainda fui curada em umas partes, em várias partes da minha vida, mas eu ainda estou passando por um processo da cura. Mas não é no meu tempo que eu vou ser curada. Eu tenho que ser paciente. Eu tenho que aguardar o momento certo que o Senhor quer fazer. Então eu tenho que ter paciência, eu não posso ficar reclamando. A reclamação, irmãos, nos traz frustração. A reclamação nos traz, a gente fica nervoso, ficar reclamando, porque você fica reclamando e não vê o que está acontecendo. Às vezes a bênção está acontecendo por causa de a gente estar ali reclamando, a gente não está vendo a bênção acontecendo. Aleluia. Também eu vi aqui na Bíblia de Maria, que é exemplo maior de paciência. Maria viu seu filho ali apanhando, tomando chibatadas. Viu seu filho recebendo uma coroa de espinho, e Maria ficou ali paciente, porque ela sabia o que iria acontecer com ele. Aleluia. Maria teve paciência. O próprio Jesus teve paciência. Glória a Deus. Jesus teve paciência, porque imagina a gente passando por aquele processo que Jesus passou. A paciência que Jesus teve. O que o Senhor passou por mim e por você. Aleluia. Jesus foi paciente naquele processo. Jesus foi paciente em cada chibatada. Jesus foi paciente ao carregar a cruz. Jesus foi paciente. Mas a recompensa do Senhor chegou. Glória. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está sentado e Ele está vindo, gente. Irmãos, Ele está voltando para nos buscar. E tudo que o Senhor passou foi por mim e foi por você. Aleluia. Ele foi paciente. Ele teve a sua paciência. Temos que ser pacientes igual Jesus. Temos que ter paciência igual o Senhor. E a história mais
Jó, ele era um homem rico, né? Ele adorava o Senhor, ele era fiel. Só que o inimigo quis ver se ele era realmente o que ele mostrava ser. E o Senhor permitiu tudo o que aconteceu com Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Todos os seus. Tudo que ele tinha de bens, ele perdeu. Jó, os seus filhos foram jantar na casa do seu filho mais velho. E passou uma tormenta e caiu os pilares em cima dos seus filhos. Ele perdeu os seus 10 filhos. Não foi um, foi 10. Jó teve um problema de umas feridas que ele teve que se coçar com telha. Os irmãos podem imaginar como foi a frustração de Jó. Jó reclamou. Jó foi paciente. E no final a sua esposa vira para Jó e fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó é um homem sábio. Jó foi um homem sábio. Jó não reclamou. Jó não se frustrou, pois Jó sabia a quem ele era fiel. Jó sabia a quem ele servia. E assim devemos ser como Jó. Entramos numa prova, não devemos reclamar, temos que ter paciência, porque Deus está no controle de todas as coisas. Temos que ter paciência e sabemos a recompensa vem para aquele que é paciente. Aleluia, Jesus. A paciência, irmão, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Dentro da nossa casa, às vezes na rua, às vezes no emprego, mas temos que ser paciente. A gente vai num banco, a fila está enorme. Se você quiser fazer o que você precisa fazer, você tem que enfrentar a fila. Você tem que ter paciência. Temos que ter paciência, irmãos. Temos que ter paciência. Temos que ter, irmãos, porque o Senhor vai nos recompensar. O Senhor fala nessa noite que Ele vai nos recompensar, pois a paciência gera recompensa. Aleluia. A paciência gera recompensa. Às vezes se frustramos, mas a paciência que temos que ter, glória a Deus. Ela vem e nos recompensa. Eu Aleluia, quero Jesus. frisar, irmãos, que Jó, com todo o seu sofrimento, na palavra que fala, tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que o fim o Senhor lhe deu? Aleluia, Jesus. O fim de Jó foi ele ter tudo o que ele perdeu. Tudo que Jó perdeu, Deus recompensou. E comigo, você não é diferente. A gente está passando por problemas, a gente está passando por processos, mas a recompensa que o Senhor deu para Jó é a recompensa que vamos ter glória se formos pacientes. E eu aprendi nessa palavra que fala a paciência, a gente deve permanecer até o fim. Não é até o fim do dia, é até o fim, é até a vinda de Jesus. Aleluia. Não é até o amanhã, é até a vinda de Jesus. É até quando Jesus voltar, temos que ter paciência. E fala também, devemos aguardar aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Não adianta querer fazer com as nossas mãos. Não adianta querer falar, não, eu estou bonzinho, vou fazer desse jeito porque eu sei que vai dar certo.
Aleluia, Jesus. Ser paciente é demonstrar força. A paciência, a pessoa que é paciente, ela é forte. Ela é forte, ela suporta os processos, ela suporta os ventos, ela suporta uma doença, ela suporta até o momento certo. A pessoa que tem paciência, ela é forte. Aleluia, Jesus. A falta de paciência nos gera reclamação. Ela causa reclamação. Já viu uma pessoa que está no posto de saúde aguardando a sua vez de passar no médico e o médico começa a demorar? Ela começa a reclamar. Ai, porque o médico está demorando, porque isso, porque aquilo. É até a gente mesmo. A gente quer uma bênção, a gente está esperando aquilo chegar e a gente fica, Senhor, está demorando, Senhor, está demorando, Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Gera reclamação. A falta de paciência nos frustra. Precisamos ter do nosso lado pessoas pacientes como exemplo. Nós aqui na igreja temos um exemplo. Não existe exemplo maior que a paciência do nosso pastor. Nosso pastor é paciente. O nosso pastor faz com amor. Ele é paciente. Ele chega, ele sabe como falar. A gente tem que tomar o exemplo da paciência do nosso pastor. Aleluia, Jesus. Porque eu fico, às vezes, vamos supor que acontece alguma coisa e o pastor é aquela paciência para resolver e a gente já quer resolver no estupim. Temos que ter, por exemplo, pessoas pacientes. E a gente sabe quem a gente pode ter como exemplo em nossa vida. Aleluia, Jesus. E aqui, com Deus, tudo é recompensa. Eu vi aqui na palavra que fala de paciência como recompensa, que fica em Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque primeiras coisas passaram. Aleluia, Jesus. Então sabemos que tudo que passamos, tudo que estamos passando, aqui em Apocalipse 21 fala, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor. Aleluia, Vamos ter a nossa Jesus. recompensa no final. A nossa recompensa não é aqui na terra. A nossa recompensa é lá no céu. Graças a Deus. Vamos orar, aonde vamos cantar e louvar o Senhor, que Ele é santo, que Ele é santo. Vamos passar o dia louvando e adorando a Ele, porque aqui na terra não temos recompensa maior do que morar no céu. Aleluia, E Jesus. eu quero falar para os irmãos que não é fácil a paciência. Não é fácil. Em nenhum momento da nossa vida é fácil. Em nenhum momento. Por tudo que a gente passa. Cada um tem que enfrentar um processo. Mas que os irmãos guardem essa palavra. Se formos pacientes aqui na terra, teremos recompensa. E a maior recompensa é o céu. Glória a É o Deus. céu onde vamos morar. A maior recompensa é saber que vamos estar com o nosso Senhor. A maior recompensa é saber que foi sofrido, fomos provados, mas vamos
a vida de Jó, que os irmãos não esqueçam da vida de Jó. Aleluia, Porque Jesus. todos os irmãos conhecem a vida de Jó. Não foi fácil, mas ele foi paciente. Temos que ser pacientes. Temos que perseverar na paciência. E saber que vamos morar no céu. Aleluia. Essa recompensa. Glória a Deus. Eu estudei bastante e o que o Senhor me deu foi essa palavra, foi até aqui. Se eu passar daqui, não vai ser o que o Senhor me deu. Aleluia. Mas temos que ser pacientes e saber que em tudo o Senhor está no controle. Glória. Ele não perdeu o controle